Na frente do apartamento onde eu moro tem duas construções. Um prédio está sendo construído e o outro é como se fosse uma franquia de frango. E o engraçado observando esses dois empreendimentos é porque o prédio ele já está no que seria o mezanino, né, no seu segundo andar ali de construção. E ele começou tem pouco tempo, enquanto essa franquia ela é pequeniníssima e ela tem pelo menos uns 2 anos. Ela tá com fachada, tá pintada, mas nunca foi aberta. E dá a entender que ela tá muito longe de ficar pronta. O terreno é gigantesco, tem que ser uma casinha. E assim, até levanta um pouco de suspeitas. Mas o raciocínio que isso me traz é em relação à diferença quando a gente quer construir algo na nossa vida, que nós temos uma plena certeza, uma plena clareza ali, uma certeza e uma clareza do que a gente quer construir, e quando a gente não tem. Eu não tô dizendo que o cara da franquia não tem clareza do que ele quer fazer, né? Principalmente porque é uma franquia, então tá muito certo. Mas possa ser que ele tenha dúvidas, né? Ele não tenha a certeza. E quantas vezes não são na nossa vida que a gente tem clareza de algo e a gente mira nesse algo, mas nós não temos certeza. Vamos supor, o seu pai sempre diz que você deveria fazer direito. Então você tem a clareza de fazer direito, mas não a certeza de que é isso que você quer. Isso tem se trabalhado na minha terapia. A minha psicanalista ela falou que existe um fenômeno de quando a gente não sabe muito bem o que a gente quer, a gente pega emprestado das outras pessoas. Ela usou até um termo chamado adesivar. A gente adesiva os objetivos das outras pessoas, os desejos, os quereres das outras pessoas na gente. E isso acaba fazendo com que nós fiquemos confusos, né? Sobre o que queremos, sobre se é de fato isso. E o desenrolar da vida passa a ficar truncado. As coisas passam a não dar tão certo. Tudo passa a ficar difícil demais. E falando sobre isso, o que eu tenho enfrentado ultimamente é justamente esse desconforto de não saber o que eu quero fazer profissionalmente. Esse ano eu faço 29 anos. E quando a gente pensa quando a gente pensa em carreira e idade, a gente pensa que aos 30 tudo vai estar resolvido. Pelo menos o profissional, né? Não que a gente vai estar acabado na nossa profissão, mas que a gente vai já ter alcançado um patamar de estabilidade e a partir daquele momento vai só perseguir para poder alcançar patamares mais altos. Mas não é isso que aconteceu. O que aconteceu foi que eu me formei em Direito, trabalhei como professora de inglês, trabalhei como social media e na verdade é que eu sempre fui muito meia boca em tudo que eu fiz, muito meia boca. Como eu não tinha certeza absoluta de que era aquilo que eu queria fazer, eu não abracei, a todo momento eu ficava rejeitando aquilo. Eu fui completamente indisciplinada, fui completamente inconstante no meu jeito de lidar com essas profissões que eu escolhi. Nesse momento do vídeo, eu estou desempregada, estou sem trabalho. Ao mesmo tempo, eu poderia retornar para o meu trabalho de social media e ir atrás de clientes e ter uma postura completamente diferente. Mas a incerteza se é isso que eu realmente quero fazer acaba freando a minha motivação de ir atrás disso. Possa ser porque eu tenho conforto, eu tenho a opção de, por enquanto, não fazer. Só que ao mesmo tempo isso é uma preocupação muito grande que me dá insônia. Mas olha que loucura, eu nem precisava dar tanta importância porque ter essa resposta ou não vai trazer algo trágico para minha vida. Pelo menos não por enquanto. E às vezes a gente acaba dando mais importância do que as coisas de fato merecem, né? E isso faz com que a gente se afaste ainda mais da resposta. E falando nisso, eu tento pensar, será que existe uma resposta? Será que todas as pessoas elas têm certas habilidades e elas são feitas para fazer aquela coisa específica? Ou será que só o que eu tenho que fazer é escolher aguentar o desconforto
do não gostar daquilo, pelo menos na maioria do tempo, ou em certos determinados tempos, e entregar o meu melhor? Eu realmente não sei. E para que eu não me sinta tão inútil com esse tanto de tempo vago que eu tô, enquanto eu não decido e não tomo uma ação na minha vida, eu escolhi começar a gravar vídeos pro YouTube novamente. Que eu tinha feito 3, 4, parei, mas agora eu retornei. Mas uma coisa assim é certa. Por muito tempo eu achei que as coisas não davam certo pra mim por uma questão quase que metafísica. Mas bem da real, você tem que fazer. E de alguma maneira, eu sei que isso é ilógico e irracional, mas de alguma maneira eu achava que o fazer seria orgânico quando eu tivesse 100% de certeza do que eu queria, do que eu desejava. De quando eu entendesse que aquilo era importante pra mim. E a verdade é que eu entendi que determinadas coisas eram importantes e ainda assim não foi natural fazê-lo. Precisa de um esforço para se manter fazendo e continuar fazendo. O que entra num tema que possa ser o vídeo de amanhã, que é a pressa em ter resultados. Só para finalizar, ainda falando sobre dar a importância errada para as coisas, olha só, eu tive a ideia de gravar esse vídeo e eu comecei a ficar ansiosa e pensar sem parar na gravação desse vídeo, dando uma importância que é desnecessária, porque pensa, esse vídeo, as chances dele bater super visualizações e transformar a minha vida são mínimas. Mas se fazer, foi completamente não planejado, não calculado. E outro ponto, gravar esse vídeo, eu não tenho sobre ele uma expectativa de mudar a minha vida, ele não tem que me trazer um retorno necessariamente. Ou seja, eu estava começando a me sentir ansiosa, dando a importância para algo que não precisava da importância que eu estava dando. Essa foi a exemplificação do que eu quis dizer sobre dar a devida importância às coisas. Provavelmente tem algo na sua vida que você está dando mais importância e pensando com preocupações muito mais do que isso de fato.